Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje atende a vários pedidos dos nossos telespectadores e tira suas dúvidas sobre varizes e trombose. Minha convidada é a doutora Juliana Pugina, cirurgia vascular. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar de varizes e trombose. Você é o meu convidado para participar desse bate-papo. A sua pergunta e a sua participação são muito importantes aqui para o programa. Ligue para cá. 0 operadora 11 3337 5886 3337 5886. Participe também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. As duas páginas são atualizadas diariamente por mim. Então, o tema de hoje já está lá. Comente fazendo a sua pergunta, escreva na linha do tempo ou então mande através da mensagem particular. Te convido a seguir o meu perfil lá do Instagram também, @Denise Luque. Todos os dias eu tenho abastecido a história ali do Instagram, sabe? O que a gente chama de stories. Então hoje já está lá o tema de hoje, eu mostro a minha convidada aqui também, aproveite, pode mandar através da mensagem particular, é só você comentar esse vídeo que você está assistindo lá no Stories, comenta esse vídeo que eu já recebo a tua pergunta por aqui também. Você sofre com varizes? Trombose? Tem histórico na família? Hoje a gente vai entender tudo sobre esse tema e você, seja bem-vindo se está nos assistindo através da plataforma do YouTube também, canal Hit TV, tão fácil de ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Olha esse vídeo. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Vai lá no Instagram também, @TVHit. Você acompanha vídeos diários sobre toda a programação. Uma estratégia muito bacana aí para manter você conectado e pertinho aqui de nós, olha só. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Hoje minha convidada é a doutora Juliana Pugina, cirurgia vascular. Doutora, tem tanta coisa para a gente falar sobre o tema. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você por me receber novamente aqui no Consulta ao Doutor. É um grande prazer estar aqui, ó. Vamos lá. Eu falei de histórico familiar, né? Eu acho que a grande preocupação, mesmo das pessoas que não têm varizes ainda, a pessoa não teve, não quer ter trombose, né? Ninguém quer ter. Mas o negócio da história, o histórico familiar, isso eu acho que é muito importante, né? As pessoas ficam com medo. Acaba sendo uma vantagem nesse cuidado, muitas vezes, não? Sim e não, né? Porque ter o histórico familiar é um risco, na realidade, para essas doenças, né? Tanto para varizes quanto para trombose, a história familiar é um problema e é um grande fator, é um fator que pesa muito no aparecimento dessas duas doenças. Então, se você já teve trombose na família, se já teve varizes na família... Tem um peso a mais, né? Tem que tomar muito cuidado. Varizes ainda é uma doença um pouco mais benigna. A trombose já é uma doença que inspira cuidados maiores e muitas vezes a gente tem que prevenir com atitudes ativas aí para evitar que uma trombose apareça em quem tem na família. Já a gente fala se tem diferentes tipos de trombose, aquele histórico familiar, sabe? Bem antigo, uma avó, bisavó que teve uma trombose depois de uma cirurgia, onde a gente sabe a conduta era muito diferente da que é hoje. Inclusive nessa questão de prevenir a trombose, já você me conta se isso é importante, mesmo sendo algo mais antigo, de protocolos aí diferentes do que acontecem hoje. Vamos começar por varizes? Claro que se o público
ligar e você que está em casa tem perguntas sobre trombose, a gente vai para a trombose e depois segue voltando aí para a nossa linha de raciocínio, mas é muito importante atender a sua participação. Doutora, varizes não é só uma questão estética, né? Não. Boa parte das pessoas no mundo tem algum grau de insuficiência venosa, que é a doença que leva ao aparecimento das varizes. Desde gente que tem aqueles vasinhos, que é uma coisa assim mais estética, um desconforto na hora de colocar um short, uma saia, e até a pessoa que tem uma ferida na perna, por exemplo, que é uma consequência da insuficiência venosa. Uma úlcera varicosa é uma ferida que aparece por conta das varizes. Então, se você não tratar, de repente você pode ter uma complicação. Então, existem as varizes que não são complicadas, que estão lá só atrapalhando na hora de colocar uma roupa mais curta. E tem as varizes que acabam evoluindo para problemas mais sérios, diminuição da qualidade de vida, perca de dias de trabalho e diversos problemas que vão se sucedendo. Doutora, uma região que é muito popular das pessoas que falam, você tem varizes? A pessoa geralmente olha atrás ali do joelho, né? Essa é uma região que é mais complicada, a tendência é maior, a possibilidade de ter ali nessa região é maior. E mesmo se fosse na coxa ou em outras partes ali, especialmente na perna, né? Também podem ser varizes. Em primeiro lugar, as varizes são mais comuns nas pernas pela dificuldade que o sangue tem de voltar para o coração. Então, as varizes são problemas na circulação venosa, que é o retorno do sangue. Então, o sangue chega bem no determinado órgão, mas na hora de voltar, ele tem uma dificuldade, encontra ali um vaso que não está bem, que está danificado. Isso é um vaso varicoso, é uma alteração de varizes. Por isso que na perna é mais comum, porque o problema da volta na perna é crítico, porque a gravidade está puxando o sangue para baixo, como tudo, e o sangue tem que voltar para o coração que está aqui em cima, tem que subir contra essa força que está puxando ele para baixo. Então é mais difícil, por isso que o aparecimento de varizes é mais comum nas pernas. Olhando a perna, tem alguns lugares que são críticos. Então, atrás do joelho é um lugar bem comum, na lateral das coxas, para os vasinhos menores. E para as varizes maiores, o mais comum é na parte de dentro da perna, que a grande causa do aparecimento dessas varizes maiores é a alteração da veia safena, que é uma veia que tem esse trajeto, na parte de dentro da perna, dentro da coxa até a virilha. Então, é um lugar que aparece mais comumente as varizes um pouquinho mais grossas. Quais são os fatores de risco para o aparecimento, então, de varizes? O que complica esse retorno venoso aí? Do que a gente pode controlar e do que a gente não pode, né? Vamos começar pelo que a gente não pode controlar, porque não tem como mudar de pai e mãe, né? Então, nasceu, dançou. A genética é o principal. Então, a varizes é para quem pode, não é para quem quer. Então, você tem que ter uma predisposição familiar. O problema é que é muito comum. Como eu te falei no começo, 1/3 quase da população tem essa genética para ter algum tipo de vaso. E tem alguns outros fatores que são fatores de risco que são modificáveis, digamos assim. O peso corporal, então a obesidade e o sobrepeso são fatores que influenciam no aparecimento das varizes, que dificultam o retorno venoso. A falta de atividade física, porque a musculatura da perna é um dos grandes fatores que fazem com que o sangue retorne para o coração. Então, as veias principais, que são as veias do sistema profundo, elas ficam dentro da musculatura. Então, conforme a gente anda e movimenta, a gente espreme essas veias e o sangue é ejetado de volta para o coração. Então, quanto mais você se movimenta, quanto mais você anda, tem um mito que é o de subir escada da varizes. Gente, não tem nada a ver, porque subir escada é um exercício, então vai ajudar a tua circulação, não vai fazer aparecer mais varizes. Mas quem fica em pé parado, sentado parado, aí já dificulta, porque a musculatura não está trabalhando e você está com a perna para baixo, dificultando o retorno. Então, profissões em que a pessoa fica muito em pé, como professor, segurança, cozinheira, cirurgião, são profissões que têm risco de aparecimento maior desse problema. Outros fatores, número de gestações. Então, mulheres que tiveram muitos filhos. A gestação influencia tanto no aspecto hormonal quanto no aspecto do peso do bebê em cima das veias da barriga, que é o caminho que o sangue tem que fazer da perna para o coração. Então, você tem uma pessoa sentada lá no caminho que o sangue tem que fazer. Então, dificulta o retorno. Quanto mais isso acontece, ou quanto maior o bebê, mulheres que engordam demais na gestação,
Tem bebês gemelares, né? Então gêmeos, bebê que nasce muito grandão, então aumenta ainda mais o risco. O que mais? Acho que esses são os principais. Mito do salto alto. Salto alto não tem comprovação científica que causa varizes. O que a gente pensava do salto alto é justamente por conta da musculatura. Quando a gente coloca o salto alto, a gente mexe menos o tornozelo e mexe menos a batata da perna. Então, teoricamente, se pensava que o salto alto poderia ter alguma influência nesse retorno do sangue. Tem 2 estudos no mundo, os 2 estudos são brasileiros, um da USP Ribeirão, outro da Unicamp, que não comprovaram isso. Não conseguiram dizer que o salto, primeiro, influencia na circulação venosa, no retorno, e segundo, se essa influência poderia levar a varizes. Então, por enquanto está liberado, eu estou de salto aqui, se forem ver, não me critiquem. Mas a gente não fica, eu também estou de salto, mas a gente não fica o dia inteiro de salto, né? Você se dispõe a fazer uma atividade física, faz com a roupa, com o calçado correto também. Acho que a nossa parte a gente tem que fazer. Pode ser assim, para a mulher poder usar o salto? Claro. Eu super libero todas as minhas pacientes e todo mundo que me pergunta de usar salto por conta de varizes. Não tem um motivo científico para te falar que salto causa varizes. Excelente. Então, o que a gente pode correr atrás? Você falou do sobrepeso ou da obesidade. Isso varia? Então, de repente, alguém que nem... Você calcula lá o IMC, ela nem está acima do peso, mas para ela, aquele 1,2 kg fazem a diferença? Ou não, nós não estamos falando de um pezinho pouco, nós estamos falando de bastante carga? Estamos falando de IMC acima de 25. Tá. Perfeito. Então, sobrepeso mesmo, obesidade mesmo, principalmente quanto pior, né, quanto maior o peso, mais dificulta o retorno. Aumento do volume abdominal. Mesma coisa da gestação, acontece na pessoa super obesa. Tem um monte de gordura lá dificultando o retorno do sangue. Então, precisa ser bastante, não é 1 quilo ou 2 que influencia nisso. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Já eu volto para entender mais sobre esse retorno venoso e dos sintomas, porque claro que muitos, principalmente mulheres, né, buscam aí o vascular para uma questão estética e muitas vezes podem não ter sintomas. Já eu quero saber se é importante se diz algo a respeito aí das varizes. A Helena está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Helena, tudo bem? Boa tarde. Oi, querida. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Puxa, muito obrigada, agradeço. Fica à vontade, Helena, pode fazer sua pergunta. Então, doutora, eu estou com 2 probleminhas, né? Desde dezembro estou me tratando a questão de artrose, tá? A artrose no joelho direito. Já tenho um probleminha no esquerdo, mas agora me afetou o direito. E ao mesmo tempo, essa perna é exatamente a que eu tenho mais varizes, né? Então, estou sendo acompanhada pelo vascular e pelo ortopedista, pelo SUS. Aí eu estou tomando, creio que a senhora sabe qual é, o sachêzinho, aquele sachê para a questão da artrose. E estou tomando o remédio para as varizes que o vascular me passou. Aí faz mais ou menos 20 dias que começou, assim, uma dor, assim, não digo nem dor, a minha coxa direita, ela está sendo, ela adormece, tem hora que ela esquenta, tem hora que ela formiga, dá muitas fisgadas por dentro, principalmente assim, quando eu estou andando não, durante o dia. Mas se eu encostar na cama para descansar um pouco, aí começa, entendeu? Aí fica querendo dar cãibra nessa perna, é exatamente a perna do joelho direito, né? Entendeu? Da questão da artrose. Eu não sei se tem a ver, eu queria saber se tem a ver com essa questão da artrose, está me afetando essa coxa. Entendeu? Eu fui a semana passada no vascular e expliquei para ele achou assim, não tem nada a ver com as varizes. Pode ser algo assim referente a nervo ciático. Aí o ortopedista passei que a sala em frente, tudo isso pelo SUS, né, onde eu me trato. A sala em frente ele não soube me explicar também. Só passei na porta dele, assim, falei, né? Então eu estou super preocupada, mas o médico semana passada ele analisou minha perna, tal, ele falou que estava flácida, falou que não tinha nada a ver com trombose. Eu me preocupei, porque minha mãe sofreu embolia pulmonar em 2012, 2016 ela teve trombose, então eu me preocupo. Então eu estou assim, agora a perna, por exemplo, ela está adormecida. Tá. Entendeu? Está complicado, está bem complicada a minha situação. Sem dormir desde dezembro devido a tudo isso. Mas estou, assim, essa semana está completando 2 meses que estou tomando tanto o sachê como a questão do remédio das varizes. Só falta meia agora que eu vou comprar meia essa semana, porque eu creio que vai melhorar.
A gente ia falar das meias também. Obrigada, Helena. Um beijo para você. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história e por confiar aqui no Consulta ao Doutor. Doutora Juliana, como é que a gente consegue ajudar a Helena? Olha, Helena, tem um monte de coisas aí na sua perna e um monte de sintomas que você tem. Nem todos os sintomas que você contou são clássicos de varizes. Talvez por isso que seu cirurgião vascular pensou numa outra hipótese diagnóstica. Formigamento, adormecimento da perna, dor em pontada, não são sintomas clássicos de varizes. Tá. Não quer dizer que a pessoa que tem varizes não pode sentir isso, mas não é o mais comum. O mais comum dentro do quadro de varizes, em termos de sintomas, é a pessoa sentir peso na perna, principalmente no final do dia, depois de passar muito tempo em pé ou sentado. Essa dor, geralmente, ela acomete a perna como um todo ou uma parte grande da perna, não é uma dor localizada num pontinho, numa articulação ou num local específico da perna. É uma dor que pode vir acompanhada de inchaço, por exemplo, que também acontece lá no final do dia. Então, é um pouquinho diferente do que ela contou. Uhum. Pode existir esse tipo de sintoma dentro de um quadro de varizes, de formigamento, adormecimento? Pode, mas é raro. O mais comum é esse outro tipo de sintomas que eu te contei agora. Então, pode ser que ela tenha doença número 1, artrose do joelho, que já foi diagnosticada, você já está medicada, legal, já está acompanhando com o médico, é isso aí. 2, varizes nas pernas. As varizes, elas podem estar presentes e dar sintomas, elas podem estar presentes e a pessoa não sentir nada. E, às vezes, por elas serem muito comuns, é comum também acontecer varizes junto com outras doenças. A gente, como médico, sempre tenta colocar todos os sintomas dentro de uma doença só, mas, às vezes, não tem jeito, às vezes são duas coisas diferentes. Depois que você já tratou as varizes, por exemplo, já está tomando medicamento para os sintomas, já fez uma cirurgia, já fez uma escleroterapia, laser, seja o que for, tratou as varizes e aquele problema não resolveu, muitas vezes você tem que procurar outras causas para essas dores. Esse tipo de alteração que ela contou, tem várias doenças que podem ser e vários exames que ela precisa fazer. Então, ela já está em acompanhamento e vai pesquisar isso. Nervo ciático pode ser? É uma das hipóteses diagnósticas que ela pode trabalhar, que o médico dela vai pensar em investigar isso. A compressão de um nervo pode levar a adormecimento, formigamento, pontada, pinicamento, que são sintomas mais da parte neurológica. Outras coisas também podem causar esses sintomas, por exemplo, contraturas musculares da perna, que é comum também contratura de glúteo. Dentro das alterações do nervo ciático, pode ser por uma compressão por uma hernia de disco, pode ser por compressão por um bico de papagaio, que é a artrose de coluna. Então, tem um monte de diagnóstico, então tem que investigar, não tem muito jeito. E aí, tratar com remédio para dor para não sofrer, em primeiro lugar, mas enquanto está tratando e melhorando a dor, também, paralelamente, investigar para saber o que é, para não comer bola de uma coisa que pode trazer problema no futuro. Agora, me surgiu a dúvida que ela fala de uma artrose de joelho, ela pode estar restrita na questão da atividade física. Isso. E, de repente, isso pode piorar. Ela contou das varizes dela aqui. Aí isso pode piorar. Então, de repente, entrar num consenso, buscar com esse ortopedista a atividade física que melhor vai aí para ela. Com certeza, o acompanhamento do ortopedista com o vascular, eventualmente, após a investigação desse outro sintoma de formigamento, um neurologista ou então um ortopedista ou um neurocirurgião especialista em coluna. Então, esse acompanhamento multidisciplinar é muito importante em pessoas que têm essa síndrome das dores nas pernas, porque às vezes não é uma coisa só. Às vezes tem várias doenças envolvidas e a gente precisa tratar uma a uma até a pessoa ficar boa e se sentir bem e melhorar a qualidade de vida. Então, existe isso mesmo das pernas, das dores nas pernas, essa que seria uma síndrome? É uma entidade que é dor na perna. Então, muitas vezes a pessoa procura o vascular por dor na perna. E aí não é, às vezes? Né? Às vezes não é por um problema vascular. É comum um problema vascular, então muitas vezes é mesmo. Mas grande parte das vezes não é, e a gente tem que investigar outras causas. Essas causas que eu já comentei, né? A própria artrose, compressões dos nervos, como o nervo ciático, que é o nervo da perna. O nervo ciático, ele faz tanto a parte da sensibilidade da perna, tanto a dor, o tato, quanto a parte de movimentação.
né, da força muscular. Então, quando tem compressão nesse nervo, se a compressão for severa, é importante. A pessoa pode ficar com a perna paralisada, ela pode ter um problema sério. Então, quando detectado um problema como esse, precisa fazer lá acompanhamento com um especialista de coluna, precisa fazer ressonância, precisa ver se é cirúrgico. Então, tem uma série de coisas. Só não dá para não conseguir dormir, relaxar, né? Porque isso atrapalha a qualidade de vida. Aliás, a gente estava falando aqui de como o problema de varizes e mesmo trombose pode atrapalhar aí na qualidade de vida. Então, ótimo. A telespectadora aqui me mandou através do Facebook, eu não sei se eu vou encontrar exatamente a pergunta dela agora, mas eu vou abrir mais para frente, eu leio o nome da telespectadora. Ela te pergunta assim, doutora, ela tem histórico familiar de varizes. Certo. Acho que a mãe tem varizes e sente aquele peso, aquela dor nas pernas, tem os sintomas. Ela não consegue enxergar as varizes nela, mas ela quer saber se pode acontecer de ter varizes ocultas, porque ela sente os sintomas. Pode acontecer. Não é o mais comum. O mais comum é o quadro clínico se apresentar com as varizes externas, você conseguir ver pelo menos algum vasinho, alguma veia dilatada. De vez em quando aparece lá no consultório gente com dor na perna, que nem a gente estava comentando aqui, que eu falo assim, será que é varizes? Vou lá, faço um exame de ultrassom Doppler colorido, que é um exame que a gente usa para ver essas veias. No consultório mesmo? Eu tenho esse aparelho no meu consultório, que eu posso fazer esse exame lá, mas não são todos os vasculares que tem. Se você estivesse consultando com um vascular que não tem a possibilidade de fazer esse exame no consultório, ele é feito em clínicas de exames, laboratórios. É um exame fácil de encontrar. Legal. Então, o vascular vai te prescrever esse exame, ele é feito com pedido médico, e aí você vai fazer esse exame. Nesse exame, você consegue ver as veias, não só enxergar mesmo ela, mas consegue enxergar o fluxo de sangue, saber se aquela veia está funcionando direito. Às vezes, a gente se surpreende de ver uma veia numa perna que não tem nenhuma varizinha por fora, mas tem insuficiência da veia safena, por exemplo, insuficiência de veias perfurantes, que podem levar aos sintomas que a pessoa está sentindo e comprovar que ela tem a doença mesmo sem aparecer. Perfeito. Então, ela precisa passar num vascular, ainda mais com esse histórico familiar. Se ela está tendo sintomas, pode ser que ela tenha já algum grau de varizes. E se não tiver, é interessante ela ser orientada, de que forma que ela pode prevenir, né? no caso dela, o que ela pode fazer para diminuir a chance dela ter esse quadro. No próximo bloco, e aquele famoso costume? As pernas, lógico, a gente fica o dia inteiro trabalhando, se chega, as pernas estão exaustas, assim como todo o corpo, né? Aí as pernas doem, coloca as pernas um pouquinho inclinadas ali para cima, resolveu, doutora, você ficou ali 10, 15 minutos, já melhorou. Isso é algo a se preocupar, mesmo resolvendo rapidamente? No próximo bloco a doutora vai explicar para nós e também falar sobre trombose, que também faz parte do nosso tema hoje. Mandem suas perguntas, vou ler todas aqui durante o intervalo para que a doutora possa responder no próximo bloco. Até já! Nós estamos de volta, hoje falando sobre varizes e trombose. Aproveite a oportunidade, participe do programa, pega o telefone e liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886, também pelas nossas redes sociais, facebook.com/consultaldoutor, facebook.com/Denise Luque, estou te esperando lá no meu Instagram também, @Denise Luque. Eu fiz vídeo falando qual o tema do programa, tá lá na história do Instagram, é só você clicar na bolinha que aparece minha fotinho, você vai encontrar esses vídeos, é só fazer o seu comentário que os mecanismos de mensagem são sempre liberados para que a gente possa interagir dessa forma também. Minha convidada hoje é a doutora Juliana Pugina, médica cirurgiã vascular, explicando tudo para nós. Vou ler perguntas aqui. Vamos lá. Do Facebook. A Nádia te pergunta, doutora, sobre o tratamento das varizes com espuma. Certo. Quais são os riscos? Muito famoso esse tratamento com espuma. Não é algo novo, né? É algo já mais antigo.
Da outra vez quem quiser procurar aí no YouTube, na última vez que eu vim aqui no programa, eu trouxe a espuma, fiz aqui para mostrar para vocês do que se trata isso. Mas, basicamente, vou resumir de novo para quem não assistiu. É assim, o tratamento com espuma de polidocanol, então, o polidocanol é um remédio, é um líquido, que ele é como se fosse um detergente. Então, quando a gente mistura ele com ar, ele forma uma espuma, como se fosse um creme de barbear. Eu mesma misturei da outra vez, né? Foi bem legal. Então, é uma espuminha e a gente injeta essa espuma dentro da veia. Por que a gente faz isso? Esse remédio, o polidocanol, ele vai destruir a veia. Então, se a gente tem uma veia varicosa, uma veia que não está funcionando bem, que não está servindo, não está prestando mais, a gente injeta esse remédio nessa veia e a gente vai causar um dano nessa veia, vai queimar essa veia por dentro. E aí o organismo mesmo da pessoa vai absorver essa veia e vai destruir, sumir com essa veia dali. Porque ela já não serve mais, é melhor nem tentar passar um fluxo ali, né? Porque a gente ainda não tem bons tratamentos que façam com que as veias que já estão estragadas voltem a funcionar. Então, todos os tratamentos de varizes são ablativos. Tá. A gente tira a veia, arranca a veia, ou a gente queima com laser, ou a gente queima com remédio. A gente faz alguma coisa para destruir aquela veia que tá atrapalhando o sistema, para dar a oportunidade do sangue voltar pelas veias que estão boas, que estão funcionando bem, de forma adequada, para o sangue conseguir voltar de volta para o coração de uma forma mais ágil. Então, se tem uma veia doente, a gente vai lá, injeta essa espuma. O que acontece? Essa espuma vai entrar dentro do vaso, vai preencher esse vaso, né, com essa espuma, e depois o sangue vai carregar essa espuma, diluir, dissolver e sumir com essa espuma. Isso em alguns minutos acontece. Então, tem muita gente que pergunta, a espuma vai ficar ali, vai impregnar a minha veia? Não, ela vai passar. Por que a gente faz isso em forma de espuma? Justamente para que essa passagem seja feita mais devagar, para que o produto fique mais tempo em contato com aquele vaso. E por isso que a escleroterapia com espuma ela é mais agressiva, mais efetiva, a gente consegue tratar vasos maiores e até a veia safena. Ela pode substituir, inclusive, uma cirurgia de safena. Então, uma pessoa que, vamos supor, não possa operar porque tem um problema de saúde, porque é muito obeso, porque tem muito idoso, ou porque simplesmente não quer se submeter a um procedimento cirúrgico, mas tem uma insuficiência de safena, tem insuficiência de veias maiores, a espuma é uma boa alternativa. A espuma é muito versátil, porque dependendo da concentração, você pode tratar um vasinho pequenininho e pode tratar a veia safena, então, com a mesma técnica. A diferença é que para veias mais profundas, como a safena, que está mais 1 centímetro mais ou menos para dentro da pele, a gente não enxerga ela a olho nu. Então, a gente tem que enxergar a veia com ultrassom e puncionar a veia e injetar a espuma lá dentro. Tem que acertar dentro da veia que tem um problema, essa espuma, que ela vai entrar em contato com a parede de dentro e vai destruir a veia. Esse tratamento é bastante efetivo, só que ele não é, como nada na medicina, é 100%. Sim. Ele tem um resultado um pouquinho inferior à cirurgia convencional e à cirurgia laser. Então, a cirurgia laser e a convencional de varizes para safena, por exemplo, é melhor do que a espuma. Mas a espuma tem uma ótima efetividade, maior do que 80%. Então, você imagina uma pessoa que não pode fazer uma cirurgia, que não teria como, teria que ficar com aquele problema, ela fazer um procedimento que tem 80% de sucesso, fantástico. Mas se a pessoa pode operar, se ela pode ser submetida a um outro procedimento, talvez valha a pena um outro procedimento. Aí fica mais a critério do médico e junto com o paciente expor esses tratamentos que existem e juntos escolherem qual que é a alternativa que vai ser mais eficaz e mais agradável aí do ponto de vista de qualidade de vida, financeira, etc. para o paciente. A espuma é um procedimento que faz no consultório? Pode ser feito em consultório. Pode ser feito em hospital também, não necessariamente precisa ser feito em hospital, porque como é uma injeção que você toma. O médico que faz. Então, você pode fazer isso no seu consultório, desde que você tenha uma certa estrutura... Você falou do ultrassom, que às vezes precisa ser Às vezes você precisa de um ultrassom, às vezes você precisa ter uma mínima estrutura se a pessoa tiver algum tipo de reação ao medicamento. Então, qualquer consultório médico que você vai fazer a administração de um medicamento, você precisa ter uma estrutura se a pessoa tiver uma alergia, qualquer coisa assim. Mas se você tiver, dá para fazer em consultório assim, numa boa. Eu faço no meu consultório tranquilo. Tá. Pergunta da Lucília Cavalcante. Tenho uma irmã com varizes bastante expostas.
Pergunta, é possível que a qualquer hora essas varizes possam romper? Quais são os riscos? Sim, é possível. Tem uma situação que a gente chama de varicorragia, quer dizer, hemorragia, que é o sangue saindo de uma varizes da perna. O sangue venoso, que é o sangue que está voltando para o coração, ele é um sangue que não tem pressão. Diferente do sangue arterial, que a gente vê jorrar o sangue. O sangue venoso ele é um sangue que anda mais devagar, porque ele já perdeu essa pressão que o coração colocou nele, que está na parte arterial. Então, a hora que o sangue está voltando, a força dele é menor. Então, esses sangramentos geralmente não são sangramentos incontroláveis. O que a pessoa pode fazer para esse sangramento não ser enorme? Às vezes ela não percebe até que saiu uma casquinha de uma varize, alguma coisa assim, e sangrou e encontra aquela grande quantidade de sangue. Em primeiro lugar, a perna está para baixo. Então, se você colocar a perna para cima, vai dificultar ali a saída do sangue. Então, diminuir a pressão que a coluna de sangue está fazendo ali por conta da gravidade. Então, colocou para cima, a perna vai parar um pouquinho de sangrar. E comprimir o local, com a mão mesmo. Não fica colocando assim, toalha, lençol, enrolando, porque só vai servir para encharcar o pano e sangrar ainda mais e o lugarzinho que tinha que comprimir não comprime. Então, olha onde está sangrando, põe o dedo. Depois você pensa em infecção, essas coisas. Põe o dedo lá, para de sangrar. Primeiro resolve a urgência, depois a gente vê o que acontece. Tá. Parou de sangrar, segurando 10, 15, 20 minutinhos, com certeza isso vai parar de sangrar. Se não parou, aí precisa procurar um hospital, tá? Ou se a perda de sangue for muito grande. Mas é raríssimo que essa perda seja suficiente para causar uma coisa mais séria, causar morte, por exemplo. A gente acha que vai morrer de sangramento de varizes. É anedótico, assim, existe gente que já morreu disso no mundo, mas é assim, uma vez na vida, outra na morte. Então, se você controlar o sangramento, não vai ter problema nenhum. Se parar de sangrar, legal, mas aí precisa procurar um vascular para tratar essas varizes, para não continuar sangrando. E, se não parar, procurar um hospital. A quantidade de sangue que a gente tem no corpo é mais ou menos uns 5 litros. Então, para sangrar 5 litros por um buraquinho de variz é muito difícil. Tá. Né? Um copo desse aqui tem 250 ml, que é... Já é muito, né? 5% desse valor. E se a gente derrubar esse copo aqui no chão, você vai ver uma poça enorme. Tá. Então, a pessoa fica muito impressionada com a quantidade. Mas essa quantidade, muitas vezes, não é representativa, né? Em vista da quantidade de sangue que a gente tem no corpo. Agora, quem está em casa de repente, Denise, achei que fosse mais uma coisa estética, não tenho sintomas, ou tenho sintomas, mas coloco as pernas para cima, já eu retomo essa pergunta que eu tinha feito para a doutora. A partir do momento, já era para ter visto antes, mas a partir do momento que virou uma ferida, médico. Sim. A ferida já é o último grau de complicação de uma variz. Então, a pessoa provavelmente já teve sintomas, provavelmente já teve alteração na cor da pele. Uma das coisas que a gente estava conversando no intervalo é quando as varizes levam à alteração da cor da pele. Então, se você vê, é muito comum a gente ver pessoas até de mais idade com a perna bem escura abaixo do joelho, a gente chama isso de dermatite ocre. O que é isso? É uma alteração que vem por conta da circulação, uma alteração da pele, que ela acontece pela deposição de ferro que vem dos glóbulos vermelhos do sangue. Então, se o sangue está lá parado, não está conseguindo voltar porque a circulação não está legal, ele acaba extravasando ali para os tecidos da gordurinha, em volta das veias, para a própria pele. Essas células vermelhas que a gente tem no sangue, os glóbulos vermelhos, elas têm uma molécula que chama hemoglobina. A hemoglobina, ela serve para carregar o oxigênio, ela que leva o oxigênio do pulmão lá para as nossas células. E para acontecer esse transporte, tem uma molécula de ferro que gruda no oxigênio, que é importantíssima. Só que esse ferro, quando ele cai ali fora do vaso sanguíneo, essa célula morre, só que o ferro não consegue ser absorvido. E ele fica ali impregnado na pele. Por isso essa coloração. É como se fosse uma tatuagem de dentro para fora. A tatuagem a gente não vai lá e joga o pigmento dentro da pele. Na verdade, nesse caso, o pigmento veio lá do sangue e está na pele, mas é exatamente o mesmo mecanismo de uma tatuagem. Então, você imagina a dificuldade de tirar uma mancha como essa, tanto quanto tirar uma tatuagem. Então, o mais recomendado é não deixar chegar nessa fase. A partir do momento que as varizes estão causando sintomas,
porque elas estão levando a inchaço na perna, a pessoa já passou do ponto de tratar, então precisa tratar. Já é uma varize complicada. Se não cuidar, vira ferida mesmo. Tá. Vamos atender a telespectadora. Marlene está na linha, fala conosco de Limeira, interior de São Paulo. Oi, Marlene, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Oi, Marlene, tudo bem? Boa tarde, doutora Juliana. A doutora já está te ouvindo, você fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, doutora Juliana, eu queria falar, porque assim, eu estou com uma dor no meu joelho, do lado de dentro do joelho esquerdo, e já faz eu creio que já faz uns 5, 6 meses. E eu já tomei remédio e não melhoro, eu estou com um pouco de medo, assim, porque eu tenho bastante varizes. Eu corro o perigo de ficar pior isso aí. O que eu faço? Obrigada, Marlene. Um beijão para você, para o pessoal de Limeira. Marlene está com uma dor aí. Quer saber, ela tem varizes, quer saber se esse risco é aumentado, o que ela pode fazer? É difícil dizer, Marlene, sem eu te examinar pessoalmente, sem conversar com você, saber todo o seu histórico, sem fazer uma consulta médica, te dizer se essa sua dor tem relação ou não com as suas varizes. A varizes pode levar dor, mas normalmente não é uma dor localizada, como eu já falei. Então, geralmente é uma dor mais difusa na perna toda ou um pedaço grande da perna. Então, tem que investigar não só o grau e como estão as suas varizes, mas também talvez outras causas. Então, é imprescindível que você procure um médico, pode ser um cirurgião vascular ou pode ser um clínico geral, para fazer uma investigação inicial para ver do que se trata a sua dor antes da gente pensar em do que fazer. Antes de pensar o que fazer, a gente precisa saber o que é. Né? Claro que não precisa passar dor, eu acho que qualquer médico que você for pode te prescrever um analgésico, algo que diminua a sua dor enquanto faz essa investigação. Mas sem investigação é impossível de dizer. Um grande medo que as pessoas têm, quem tem varizes, é de ter uma trombose. Acho que esse é o que mais aparece. Até na pergunta da outra telespectadora, a Helena, apareceu essa dúvida, a gente acabou não falando sobre isso, mas se a pessoa tem varizes, ela vai acabar tendo uma trombose, quais são os sintomas de uma trombose aguda, por exemplo. As varizes são um fator de risco para aparecimento de trombose, especialmente se as varizes são de grosso calibre, então varizes mesmo, e quando a pessoa tem insuficiência de safena, que é uma veia grande. Então, quando tem essa situação, tem um pouquinho mais de risco de ter trombose, mas não é o único fator que leva ao aparecimento de trombose. Não quer dizer que você tem varizes, você vai necessariamente evoluir para uma trombose. Pode ser que você nunca tenha esse problema. Mas se você tiver outros fatores de risco para trombose, aí vai juntando uma coisa com a outra. Então, para saber se a pessoa está com trombose, a primeira coisa que a gente vê é dor e inchaço severo na perna. Normalmente isso acontece muito rápido, é uma coisa aguda. Não tinha nada, nunca tive nada na perna, de repente, brum, fica inchada e doendo. Numa perna só? Normalmente numa perna só, porque a pessoa pode dar o azar de ter ao mesmo tempo nas duas pernas ou numa veia muito grande, que é, por exemplo, a veia cave, veias que são mais centrais, então vai dar problema nas duas pernas, mas não é o mais comum. O mais comum é ser de um lado só. E mais comum ainda de baixo do joelho para baixo. Mas pode acontecer na perna como um todo e aí tem que correr no hospital, pronto-socorro, porque tem que fazer o diagnóstico no dia, não dá para ficar 5, 6 anos, 10 anos. Com certeza, essa dor que ela tem, com certeza não dá para dizer porque na medicina não tem certeza, mas essa dor que ela tem não parece ser uma trombose, por exemplo, porque é um quadro arrastado que vem lá de longe. Sim. Mas não quer dizer que a senhora não tem que correr atrás, tem que correr atrás, muito tempo sofrendo, né? Não dá. Diná Ferreira diz assim: Denise, já fiz 2 cirurgias e a última eu tirei a safena, mas ultimamente com esse calor tenho sentido muito incômodo na perna operada. Certo. Olha, uma coisa que eu adoro falar para todos os pacientes: varizes é uma doença que não tem cura. Então, quando você tem varizes nas pernas, é uma alteração que está em todas as suas veias, seja nas veias que estão saudáveis hoje ou nas veias que já estão com um problema. Então, quando eu faço uma cirurgia de varizes ou um tratamento de espuma para varizes ou laser, o que seja, eu estou tratando aquelas veias que estão doentes hoje, que já
já estão alteradas. As veias que estão boas, funcionando bem, que estão saudáveis, eu não vou mexer, não tem por que eu tirar essa veia dali, ela está boa. Mas ela tem a mesma genética da veia vizinha que era varicosa. Então, ao longo do tempo, com o passar dos anos, a pessoa que já tratou varizes pode apresentar o problema novamente. Então, por isso que ela tem que fazer sempre o acompanhamento e sempre que tiver sintomas, buscar novamente o vascular para fazer novamente uma investigação, ultrassom Doppler, examinar a perna e ver se não tem nenhuma nova varize. Aquelas que a gente tratou já estão tratadas, sumiram ou foram retiradas ou foram queimadas. E agora as veias que estavam lá e não estavam ruins estão lá, então pode aparecer varizes dessas veias. A Sara Ribeiro faz uma pergunta aqui que é muito legal. Boa tarde, tenho muitas varizes, sou obesa e não consigo fazer cirurgia. Inclusive, minha mãe está internada com tromboflebite. Eu também já tive, ela conta. Como é que a gente ajuda a Sara? É uma situação complicada da Sara. Primeiro porque a obesidade é um fator de risco para aparecimento de mais varizes. Segundo, que ela dificulta um pouco a cirurgia de varizes, especialmente nos casos em que você tem que mexer na veia safena e fazer uma cirurgia convencional, que é a safenectomia, porque isso envolve uma incisão na virilha. Então, para a pessoa que é mais gordinha, ali a região da virilha é uma região que causa mais assadura, que é mais úmida, então a chance de infectar ali é maior. Então, geralmente a gente pede para o paciente que é muito obeso emagrecer um pouco antes da cirurgia. Mas a obesidade não é uma contraindicação à cirurgia de varizes. Se você for obeso e quiser operar de varizes, você pode operar. Mas ciente de que o risco de infecção, por exemplo, de ferida operatória é um pouquinho maior se você tiver que fazer essa safenectomia. Se você puder e tiver a chance de fazer uma cirurgia minimamente invasiva, como uma cirurgia com laser, por exemplo, é uma alternativa legal, porque não envolve corte. Eu até trouxe aqui para mostrar um catéter, né, uma fibra ótica, que é uma fibra que a gente usa na cirurgia de varizes. Então, tem dois tipos de laser que a gente faz para varizes. Tem um laser que a gente faz para os vasinhos, que é aquele que a gente faz na clínica para queimar vasinho. E tem um laser que a gente põe dentro da veia. Esse aí é cirúrgico, né? Esse é cirúrgico. Então, é uma cirurgia, ela é feita geralmente em hospital ou clínicas grandes com estrutura. Então, você vai colocar isso aqui dentro da veia através de uma agulha. Então, você punciona a veia com uma agulha, olhando lá no ultrassom. Entra com esse negócio aqui por dentro dessa agulha, viaja lá até onde você quer chegar, o pedaço que você quer tratar. Você liga essa fibra num aparelho que emite o laser. Ele vai passar a luz por esse fio aqui, que é um fio de vidro, de fibra ótica. Vai sair nesse vidrinho aqui na ponta o laser, que é uma luz muito forte, que vai queimar a veia por dentro. Então, eu vou colocar dentro da veia, na ponta desse vidrinho tem um espelho. Então, o laser chega aqui, bate no espelho e ele reflete de forma radial, de forma redonda, para conseguir pegar todas as faces da parede da veia. E aí você vai tracionando e queimando a veia. O objetivo é o mesmo da safenectomia, só que na safenectomia, que é a cirurgia convencional, a gente retira a veia, arranca a veia fora dali, tira, acabou, joga no lixo. Na cirurgia com laser, a gente não arranca a veia do lugar dela, a gente cauteriza, a gente queima ela por dentro, mas o objetivo é o mesmo, é sumir com aquela veia dali. Para um obeso é uma situação interessante, porque não envolve corte, o acesso é feito guiado por ultrassom, então a quantidade de gordura ali não influencia tanto. Pela virilha também? Não, normalmente a gente faz isso por baixo, então eu subo por baixo, pela terço de cima da perna, terço proximal da perna, ou então ali na altura do joelho. A gente acessa a veia e queima os pedaços da veia que precisam ser tratados. Então, uma alternativa interessante. Hoje, nos últimos consensos, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, esse tipo de cirurgia já é considerado padrão ouro. A primeira opção de cirurgia. Não porque ela é melhor, ela não é melhor que a cirurgia convencional. Então, se você vai operar, doutora, eu vou operar pelo SUS, não tem laser no SUS, como é que eu faço? A cirurgia convencional é ótima, a gente faz há muito tempo e dá super certo. Essa cirurgia é igualmente ótima, então nos estudos científicos não deu diferença no sucesso. O sucesso é muito parecido. O que deu diferença? Na recuperação. É óbvio, né? Se você retirar, fizer corte e fuçar e arrancar uma veia, é diferente de você fazer um furinho de agulha e passar um catéter fininho. Então,
Então, a recuperação pós-operatória é mais tranquila no laser. Retorno ao trabalho, menos tempo. Então, para a pessoa que tem uma restrição, por exemplo, de dias que ela pode ficar de repouso, que ela não pode ficar muito tempo com a perna para cima, que ela tem, sei lá, alguém para cuidar, enfim, diversos fatores que fazem com que ela precise de uma recuperação mais rápida, essa cirurgia com laser, por exemplo, é uma alternativa. Assim como uma espuma, por exemplo, que também não exige grande repouso. Já a gente fala da tromboflebite, que foi uma pergunta também aqui da telespectadora, mas a Laura está na linha. Nosso telespectador por telefone é sempre prioridade. Laura fala conosco de Itaquaquecetuba. Oi, Laura, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode perguntar. Então, eu queria fazer uma pergunta, doutora, porque tem mais ou menos quase um ano que apareceu um problema na minha perna, que é do joelho para baixo, na panturrilha. Eu começo a andar normal, não dói nem nada. Depois de 15 minutos que eu estou andando, eu tenho a sensação que o pé está inchando, e o sapato começa a apertar no pé e a dor insuportável. Aí eu tenho que parar de andar, descansar assim uns 5 minutos, aí volto a andar, não está doendo. Aí depois de 15 minutos também, aí começa de novo aquela dor. Aí está ficando insuportável para mim andar, sabe? Está difícil para mim andar. Aí eu ia passar no médico vascular, passou um remédio para mim, 2 remédios para mim para tomar. Eu estou tomando, mas não está adiantando nada. Eu queria saber se tem tratamento para isso, se tem cura, sei lá. Obrigada, Laura. Um beijo para você, doutora. Laura começa a andar, a perna incha para baixo do joelho. Esse sintoma a gente chama de claudicação. Claudicação quer dizer, é um sinônimo de mancar. Então, a pessoa anda um pouquinho, aí ela começa a sentir uma dor, de repente a dor fica insuportável, que ela tem que parar. Se ela não parar, a dor fica muito forte. Assim que ela para, a dor vai amenizando e some. Aí ela volta a andar. Aí ela tem que parar. Geralmente essa distância é igual. Então ela falou 15 minutos, daí mais 15 minutos, ou seja, sei lá, 100 metros, aí mais 100 metros. Então é uma distância fixa. Então a claudicação ou claudicação intermitente é um sintoma que a gente vê em algumas doenças da circulação, mas não é comum de ser vista nas varizes. Geralmente, não sei se é o problema da dona Laura, precisa ser investigado de uma forma mais detalhada pelo cirurgião vascular que está acompanhando o caso dela, porque não dá para saber isso pelo telefone, não tem jeito. Mas pode ser que o problema não esteja no retorno do sangue, nas varizes, seja um problema na chegada do sangue, na parte arterial, que é uma outra parte da circulação com outros fatores de risco, com outros sintomas e um risco alto de perda da perna, de gangrena, de certas coisas que são muito mais graves do que as consequências das varizes. Também é da área do vascular. Também é da área da vascular. Mas é um outro sistema. Mas é o problema da ida, não é o problema da volta. As varizes e as tromboses geralmente são problemas da volta. A trombose também pode acontecer na árvore arterial, mas é mais comum também no venoso. A nossa telespectadora havia perguntado de tromboflebite. Diz que a mãe dela está internada com tromboflebite. O que é isso, doutora? O que é tromboflebite ou flebite, que o pessoal fala? O que é isso? A tromboflebite é uma trombose, é um tipo de trombose. Só que ela acontece na parte das veias mais superficiais, mais próximas da perna. Então, na nossa perna, a gente tem 2 conjuntos de veias. Tem as veias profundas, que são as principais, que carregam mais de 80% do sangue de volta para o coração. Essas veias estão dentro da musculatura, que são aquelas que eu comentei que quando a gente anda, a gente estimula e o retorno do sangue é favorecido. Essas são as principais, que é a parte profunda. Aí tem a parte superficial, que são as veias que estão entre a musculatura e a pele, na gordurinha que a gente tem embaixo da pele. Então, essas veias estão na parte mais superficial, que é onde dá o problema das varizes, e é que a gente vê lá as varizes. Quando essa trombose acontece numa veia superficial, não numa profunda, a gente chama de tromboflebite. É uma diferença de nomenclatura, porque são coisas razoavelmente diferentes do ponto de vista de gravidade. Quando o problema acontece no sistema profundo, está acometendo um vaso que está levando 80% do retorno. Então, é muito mais grave. O vaso é maior e a consequência na perna é maior e o risco de embolia pulmonar, que é esse coágulo soltar e ir para o pulmão, é muito maior. Então, daí a gente chama de trombose venosa profunda, ou TVP, que o pessoal fala. Então, a TVP, ou trombose venosa profunda, acontece no sistema profundo.
A tromboflebite é uma trombose que acontece no sistema superficial. Seja em varizes, pode acontecer numa variz, lá tinha uma varizinha, aconteceu lá. Ou até na veia safena, que também é uma veia que faz parte desse sistema superficial. Então, a tromboflebite de safena é uma trombose da veia safena. No caso da safena, a gente trata igual a trombose venosa profunda pelo risco por ser uma veia maior. Se for uma variz com tromboflebite, aí o tratamento é mais local, mais anti-inflamatório, com pressinha local. Existe o risco de uma tromboflebite virar uma trombose? Sim, existe. Esse coágulo ele pode avançar nas veias até chegar no sistema profundo, principalmente quando a safena está cometida, porque a safena tem comunicação com essas veias profundas. Então, mesmo a safena sendo mais importante, ela ainda é do sistema superficial, tá. Dos 20%. Tá. Por isso que a gente pode tirar a safena para colocar no coração, quando precisa fazer uma ponte de safena. O que é isso? A gente tira a veia da perna e coloca lá no coração para substituir uma veia entupida. E a pessoa vive normalmente. Ela é uma veia menos importante, mas quando está alterada dá muito problema. Mas ela é uma veia grande e é uma veia que está ligada no sistema profundo. Então, ela tem uma comunicação aqui na virilha com as veias principais. Então, se esse coágulo avançar até a virilha, ele passa para o profundo e aí vira uma TVP, uma trombose venosa profunda. Então, precisa ter cuidado. Às vezes, a tromboflebite é um alerta de que você tem um risco maior de trombose. Então, não dá para passar batido. Eu estou com essa flebitezinha, não é nada. Às vezes, é um primeiro sinal de que você tem algum fator de risco para trombose que você não está cuidando, não está atento. Então, toda tromboflebite vale a pena você procurar um cirurgião vascular e fazer uma investigação se você tem um risco aumentado de ter trombose. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a doutora falou aqui da cirurgia de varizes, quero saber se tem cirurgia de trombose também. E vou retomar algumas perguntinhas aqui que ficaram faltando. Até já! Nós estamos de volta. O tema de hoje, varizes e trombose. Façam suas perguntas, liguem para cá, 0 operadora 11 3337 5886 e pelas redes sociais que vocês já sabem o caminho, claro. facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Vai lá no meu Instagram também, tem sempre atualização do tema. Mesmo quando não tiver, essa semana toda a atualização estava nos stories. Mesmo quando não tiver atualização, na última foto você deixa o seu comentário falando do programa que você está assistindo no momento, ou então manda através da mensagem particular. Doutora Juliana Pugina, minha convidada hoje, cirurgiã vascular. Doutora, e a história de que chega em casa um dia de repente mais pesado ou todos os dias com as pernas cansadas? E aí você tem que ficar com as pernas para cima. 5, 10, 15, meia hora, não sei. Mas todo dia, isso é um sinal? Pode ser. Não necessariamente. Não necessariamente todo mundo que sente dor ou peso na perna tem varizes ou tem insuficiência venosa. Mas é um dos sinais. Se você sente muito peso na perna a ponto de você precisar todos os dias colocar a perna para cima, é um sinal de alerta de que pode ter alguma coisa. Não custa nada investigar. É muito fácil. O exame de ultrassom Doppler, que é um exame que a gente faz para ver se a pessoa tem varizes internas, se de safena, é um exame que não dói, é um exame que a pessoa não precisa fazer nenhum tipo de preparo. Ela vai passar um ultrassom na perna dela e a gente vai saber direitinho se as veias estão funcionando da perna, tanto das profundas quanto as superficiais. Todas essas veias as principais são vistas no exame de ultrassom. Então, a gente consegue ter um certo grau de certeza se a pessoa tem ou não alguma alteração. Joia. A gente está falando da trombose, doutora. A grande preocupação é a embolia pulmonar? Sim, porque é o que mata na trombose. Então, o que é a trombose, né? As pessoas confundem um pouco essa história de varizes e trombose, mas só para deixar claro, são doenças diferentes. Então, varizes é uma coisa, é uma doença, trombose é uma outra doença. Elas estão interligadas porque varizes é um dos fatores de riscos menores para o aparecimento de trombose, mas a trombose é uma outra coisa. É quando o sangue coagula, quer dizer, ele se torna sólido dentro do vaso. Então, o sangue da gente, ele tem proteínas dentro desse líquido que está dissolvido, que serve para tampar um sangramento, para estancar uma hemorragia. Então, se você cortou um vaso,
essa hemorragia precisa ser estancada, senão você morre de hemorragia. Então, o organismo usa essas proteínas para formar uma malha, uma rede que vai tampar esse furo num vaso, por exemplo. Só que isso pode ser um mecanismo que seja a mais do que deveria. Tá. E aí acontece que todo o sangue que estava dentro daquele vaso entra dentro dessa malha e forma uma gelatina. A gelatina é o coágulo ou trombo que a gente fala. Então, a trombose é o entupimento de um vaso, diferente das varizes. Quando você tem varizes, a sua veia não está entupida. Quando você tem problema de safena por causa de varizes, não é a safena que está entupida. Tem nada a ver isso. É insuficiência o problema das varizes. É o sangue que não consegue voltar por causa das válvulas, das veias que não estão funcionando bem. Quando acontece uma trombose, é porque entupiu mesmo. Ali está entupido aquele vaso. Qual que é o grande problema? É esse coágulo soltar de onde ele está, lá da perna, que é o lugar mais comum do aparecimento, viajar pela sua circulação. Então, vamos supor que o coágulo surgiu lá na minha perna. Tá aqui na minha perna. Cadê? Tá. Começou aqui, na batata da perna, nas veias que tem atrás da musculatura. Aí ele vai caminhar aqui por dentro das minhas veias, continua, né? da minha perna, dentro da minha barriga, até o coração. Só que todos esses vasos que ele está passando estão cada vez maiores. Então, um vasinho pequenininho, um vasinho maior, 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 maior. Então, ele é como se fosse um barquinho que está viajando nesse mar que é o sangue dentro de vasos grandes. Dentro do coração, a câmara é grande, o coágulo passa lá dentro como se nada tivesse acontecido. O problema é quando chega no pulmão. Porque quando chega no pulmão, essa circulação ela vai se dividir em vasos cada vez menores, para que haja o contato entre o sangue e o ar ambiente, para que o oxigênio entre no sangue e possa ser distribuído para o organismo. Entendi. Então, daí que acontece, o barquinho entala em um vasinho. Isso é embolia pulmonar. Quando entalou ali, aquele pedacinho do pulmão morreu, fica sem sangue. Morre, causa um infarto, ele morreu, aquele pedaço do pulmão. Então, se for um pedacinho assim, morrer um pedacinho assim do seu pulmão, talvez você nunca nem perceba que isso aconteceu. Saiba, né? Se for um pedacinho maior, você vai ter uma tosse, vai ter uma dor no tórax, vai ficar um pouquinho de falta de ar e vai procurar um médico. Tá com embolia pulmonar, fica internado. Se for um pedação gigante que entupa os dois pulmões, as duas circulações, morre na hora, sem ter jeito de salvar. Morre em 5 minutos. Então, a gente não sabe o tamanho do coágulo que vai soltar lá embaixo. Pode ser pequenininho, pode ser grandão. Então, a gente não pode deixar esse coágulo expandir a ponto de ficar gigante, porque daí o risco dele soltar gigante e causar a morte é enorme. E é por isso que a pessoa que está com trombose, ela tem que fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. E começar a tratar. Para começar a tomar o anticoagulante, que é um remédio que afina o sangue. O anticoagulante, ele vai impedir esse coágulo de aumentar. Vai dissolver esse coágulo? Não é isso? O anticoagulante não dissolve coágulo. Gente, os remédios, varfarina, a heparina, injeções e comprimidos que você toma para afinar o sangue não dissolvem coágulo. O que esse comprimido faz? Ele vai evitar que esse coágulo aumente de tamanho. A gente tem no nosso sangue proteínas que dissolvem coágulo naturalmente. E elas estão em equilíbrio com as proteínas que formam o coágulo, que é o sistema fibrinolítico. Então, o tempo inteiro você está produzindo coágulos e produzindo essas proteínas que dissolvem coágulos. Então, o próprio organismo, ao longo do tempo, vai dissolver esse coágulo. Legal. Qual que é a nossa parte? Evitar que esse coágulo aumente. Existe remédio para dissolver coágulo? Existe. Mas aí você precisa fazer um procedimento e jogar esse remédio lá dentro do vaso, que é uma cirurgia para trombose. E faz para todo mundo? Não. A gente só faz cirurgia em casos de trombose nos casos mais severos. Quais são os casos mais severos? Nos casos que a trombose acomete vasos maiores, principalmente do joelho para cima, mais ainda se for da virilha para cima. Então, se for as veias internas ali da barriga, veia ilíaca, veia cava. Por quê? Porque aí o risco de soltar um pedaço grande e causar a morte é muito maior. E as consequências do aparecimento desse coágulo, mesmo que a pessoa sobrevive, fica tudo bem, não tiver embolia pulmonar, ao longo do tempo, o dano que esse coágulo causa é muito mais severo e vai causar sintomas muito mais severos. E é por isso que, nesses casos, quando a pessoa é diagnosticada com trombose, existe a possibilidade de fazer uma cirurgia. Aí vem aquele estudo que eu comentei com você no intervalo, que é um estudo que saiu recentemente, que foi
buchicho enorme lá no último congresso no American Venous Forum, que eu tive a oportunidade de participar nos Estados Unidos em fevereiro, que foi a discussão dos resultados desse estudo, que foi o ATTRACT Trial, que foi um estudo que foi feito em 56 centros no mundo inteiro, com 692 pacientes, se não me engano. Grande. Que fez a comparação entre você só usar o remédio anticoagulante para um paciente que tem uma trombose dessa grave acima do joelho, ou fazer a cirurgia e tomar o anticoagulante. A nossa ideia inicial é que a cirurgia ia fazer muita diferença. Então, o estudo foi desenhado para isso. Mas o resultado do estudo não foi tão animador quanto a gente pensava. Então, melhorou um pouquinho, mas não o suficiente para talvez valer a pena. Então, hoje a gente tem discutido os resultados desse estudo para poder direcionar melhor esse tipo de cirurgia para pessoas que realmente precisam e pessoas que realmente vão se beneficiar. Não para todo mundo que tem trombose acima do joelho, mas talvez pessoas que tenham um risco maior, enfim. Então, é uma cirurgia que a gente faz em hospital, então a pessoa tem que ficar internada em UTI, tem que usar uma substância fibrinolítica que dissolve esse coágulo que tem um risco maior de sangramento, inclusive sangramentos graves. Então, por isso que precisa indicar com parcimônia, para quando vai valer a pena, sabe? Quando o risco compensa. Tem cirurgia, mas o risco tem que compensar. Se for uma cirurgia abaixo do joelho, não tem cirurgia. Normalmente a gente dá anticoagulante e espera o coágulo dissolver, porque aí a consequência é muito menor, as veias são menores, as veias da perna tem outras veias que podem suprir, agora do joelho para cima fica mais complicado. Não é incomum, doutora, quem utiliza esse anticoagulante fazer pergunta quando o nosso tema é outro aqui. Tem que fazer uma cirurgia, precisa fazer um outro procedimento. E aí, claro que eu acredito que deva existir o aval do vascular para parar de tomar esse remédio, mas nesse gap, nesse espaço de tempo, você pode ter um avanço aí dessa trombose. Então, é por isso que é muito importante, se você toma um anticoagulante, principalmente se forem anticoagulantes orais, hoje a gente tem uma classe nova de anticoagulantes que são novos e tem a varfarina, que é o anticoagulante que a gente usa desde o começo do século passado, que é um remédio que afina o sangue, excelente, só que com uma série de problemas. Então, a indústria farmacêutica foi pensando em soluções para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, depende do remédio que você está tomando, como você vai fazer essa transição. Mas o mais importante é não ficar descoberto de medicação. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu simplesmente vou parar e tudo bem. Só que não é assim. Porque nesses diazinhos que você ficou sem, dependendo do seu risco, você pode ter uma trombose ali. Ainda mais quando você vai se submeter a um procedimento cirúrgico, que já é um fator de risco a mais para uma trombose. Então, essa transição tem que ser feita com muito rigor. Então, a gente geralmente troca o remédio, se for a varfarina, que é o mais comum, a gente troca o remédio pelo menos 7 dias antes, porque a varfarina ela fica no organismo durante 7 dias. Então, não adianta um dia antes não tomar. 7 dias antes, tem que suspender a varfarina e trocar por um medicamento que tenha a duração menor, que no caso é uma injeção de heparina. Então, daí ela vai ficar com essa injeção até operar, um pouquinho antes da cirurgia, vai suspender essa injeção, fazer a cirurgia e logo voltar com a injeção, para que ela não fique descoberta do anticoagulante e não cause uma nova trombose, porque a gente não sabe se dessa vez a pessoa vai ter a mesma sorte que teve da primeira vez. Então, se ela está tomando anticoagulante por trombose, é porque ela tem risco de ter uma nova trombose. Tá bom? Por isso que sempre tem que ter o vascular acompanhando. Sempre, ou o ali. hematologista, que também são os médicos que cuidam dessa parte sanguínea, ou o próprio cirurgião que vai cuidar, se ele tiver experiência, ele pode fazer essa transição, não é difícil, é um protocolo, mas precisa ser feito, não pode deixar o Deus dará. Excelente. Aquele histórico familiar que eu falei no comecinho do programa, então, de repente, você... um bisavô, uma bisavó, a história de que, de repente, faleceu por conta de uma trombose, depois de uma cirurgia. A gente sabe que hoje a grande preocupação de qualquer cirurgia no pós-operatório é trombose. Então, hoje, quase que não fica acamado. Logo levanta, ou se está mesmo na cama, faz os exercícios ali, o fisioterapeuta vai visitar. Essa é uma grande preocupação. Antigamente não era assim, a gente perdeu muitas pessoas por essa questão. Vale esse histórico também? Sim. Olha só, tem algumas coisas aí na sua pergunta. Então, o histórico familiar, ele é importante a gente saber.
antes de um procedimento e até mesmo que a pessoa não vai fazer nenhum procedimento. O histórico, ter gente com trombose na família é um indício que você pode ter algum tipo de doença nessas proteínas do sangue que fazem a coagulação. Tem várias, é uma lista enorme de doenças que são chamadas genericamente de trombofilias. O que é a trombofilia? É uma doença que faz com que você tenha um risco maior de ter uma trombose. Ou porque as proteínas do sangue estão mais para formar mais coágulos, ou você tem de menos aquelas proteínas que dissolvem os coágulos. Basicamente é isso. São várias doenças, são testes genéticos e testes de sangue que a gente faz para descobrir se a pessoa tem ou não essa doença. Então, se você tem um histórico familiar de trombose, você procurar um hematologista, um cirurgião vascular, para fazer essa bateria de exames e procurar qual que é o problema que você tem. Se é que pode ser que você não encontre, mas muitas vezes a gente encontra esse gene alterado, que pode levar a ter uma trombose. E aí você precisa tomar mais cuidado quando for fazer um procedimento, quando for evitar o uso de anticoncepcional, evitar o uso de cigarro e outros fatores que levam à trombose. Se você tem uma determinada trombofilia, você precisa saber qual é o tipo, porque as trombofilias, elas têm riscos diferentes. Entendi. Então, essa pergunta que você me falou, mas a minha bisavó que teve, eu posso ter? Pode. Porque tem trombofilias que elas são recessivas, então o gene está lá e pode passar de gerações em gerações. E você ter esse gene alterado leva você a ter um maior risco. Então, dependendo da doença, pode ser que mesmo que foi um parente distante, tenha interferência sim. Agora, principalmente se for parente de primeiro grau, mãe, pai, irmão, precisa fazer investigação. Essa pesquisa de trombofilia, então? Sim, são exames de sangue, uma série de exames de sangue. Quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, que você vai cortar, você vai mexer, você vai fazer uma série de coisas, você vai ativar o sistema de coagulação, não tem jeito, para todo mundo. Só que quem tem trombofilia, essa ativação é maior. E aí o risco de trombose é muito maior. Tanto que a pessoa com trombofilia pode ter uma trombose espontânea. Não está fazendo nada, estou aqui sentada com você, tem uma trombose. Então, quando vai fazer um procedimento, muito mais. Outros fatores de risco, que nem eu já falei, uso de anticoncepcional, câncer, uso de tabagismo, que é uma importante causa, viagens longas, então a pessoa fica muito tempo com a perna parada. Tudo isso leva a um risco maior de trombose. Doutora, 3 minutinhos para a gente falar das meias, porque hoje em dia a gente sabe, a indústria trabalha aí para o nosso conforto e também para essa questão da beleza. Antigamente não tinha meias de compressão que fossem bonitas esteticamente. Isso. Hoje tem. Mesmo que não tivesse, teria que usar, né? Mas hoje tem. Aliás, eu estava comentando com a doutora, a primeira especialista que veio aqui falou dessas meias que são mais bonitinhas, né? Eu não saberia dizer se é uma meia fina tradicional ou se é uma... Eu trouxe meias feias e bonitas. A primeira que eu vou mostrar, aproveitando o nosso gancho, é uma meia de trombose. Então, assim, essa meia aqui é uma meia de prevenção de trombose. Quando é que a gente usa isso? Por exemplo, você foi fazer uma cirurgia plástica, uma cirurgia grande e que tem um risco um pouco maior de ter uma trombose por conta do pós-operatório, é mandatório o uso desse tipo de meia, que é uma meia de compressão mais leve, porque a gente vai usar no paciente que está deitado. Ele está deitado, ele não vai andar com isso daqui. Então, ele está deitado, ele é uma compressão mais leve e comprovadamente diminui o risco de a pessoa ter trombose no pós-operatório. Então, é importante utilizar esse tipo de meia em cirurgias grandes, principalmente cirurgias que têm um pouquinho mais de risco. Às vezes, precisa de remédio junto, então tem que procurar saber o risco que a pessoa tem de trombose para saber se ela só vai usar isso aqui ou se vai ter que usar um remédio de prevenção também. E aí de qualquer forma, é o médico que prescreve, Que prescreve, geralmente o cirurgião que vai operar e fazer uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia plástica. Então, ele vai indicar o uso dessa meia por um tempo, principalmente no período que o paciente está deitado de repouso. Porque ficar deitado é mais um fator de risco para o aparecimento de trombose. Legal. Aí eu trouxe uma meia tradicional, que todo mundo está acostumado, feia, da vovó. Ai, não vou usar isso, doutora, pelo amor de Deus, eu morro de calor. Não sei o que, tal, que é a meia convencional. Essa é uma meia 3/4. Mas hoje a indústria tem várias marcas de meia no Brasil, marcas super boas, que já estão no mercado brasileiro com preços bons, competitivos e que trazem um conforto maior do ponto de vista estético e também na parte térmica. Usar, né? Para respirar um pouco. Eu trouxe uma cor da pele, já está meio velhinha, mas
dá para ver que ó, a diferença É transparente. da transparência. Essa meia aqui que eu estou mostrando para vocês é uma meia igual a essa daqui. Função não muda mesma. a compressão. Legal, Tá bom? legal. Mas é um tecido diferente. Tá? Então, você pode perguntar para o seu cirurgião vascular se, no seu caso, você pode usar uma meia como essa, por exemplo. Nas lojas, eles têm várias opções de marcas. Quase todas as marcas de meias têm meias hoje mais estéticas. E a gente consegue Preta. comprar essas que já estão prontas mesmo, nada sob medida. Existe meia sob medida, mas geralmente a gente indica meia sob medida para a pessoa que tem a perna esquisita ou ela tem a perna de uma talvez conformação diferente ou muito grande, pessoas obesas ou que têm inchaços muito severos e a perna é muito grande e aí é difícil de encontrar. Mas 90% das pessoas vai encontrar uma meia na loja do tamanho dela, mas aí precisa medir a perna direitinho para saber o tamanho certo. Tem uma série de tamanhos, cada marca tem o seu. Para terminar, a grande reclamação é a dificuldade de colocar essas meias, de vestir as meias. Então, para quem tem dificuldade de colocar as meias, tem um vídeo meu no YouTube, coloca lá no meu canal Pernas Pra Que Te Quero. É um vídeo como colocar a meia elástica. Coloquei esta meia que vocês estão vendo aqui, ela em pessoa. Aquela primeira. Na minha perna em 30 segundos. Então, eu desafio vocês a fazer o mesmo. É fácil. Tem uma técnica super legal. Assiste lá o vídeo, então, o canal do YouTube da doutora é Pernas Pra Que Te Quero. E o site é www.pernaspraquetequero.com. Também vale bastante a pena, super informativo. Doutora, eu adoro te receber aqui. Pena que o nosso tempo acabou. É uma pena. Falta muita coisa para falar, então... Verdade. Volte outras vezes. As perguntas vão se renovando. Nesse último bloco eu recebi várias, mas também nós não tivemos tempo para dar atenção aqui a todas essas perguntas. Mas eu tenho certeza, mesmo que eu não tenha lido exatamente a sua pergunta ou falado do seu nome aqui, a gente conseguiu tirar muita dúvida já, Com né, certeza. doutora? Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Bom fim de novamente. tarde. Para você também. Para você que nos acompanha aqui todos os dias, você quer ter esse material para multiplicar essa informação? Agora você pode. O programa fica disponível no canal HIT TV lá do YouTube. É bem fácil, mas eu já te alerto. É importante que você se inscreva no canal, ative as notificações, isso demonstra o seu interesse e é bacana para nós também. Olha só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Acesse o Instagram também da HIT, @TVHIT. Lá você consegue acompanhar vários vídeos nos stories, tem postagens também, sempre para que a gente possa ficar mais juntinho, mais perto. Acompanhe o vídeo. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Muito obrigada pela sua companhia, pela participação e o que eu sempre falo aqui, por confiar na nossa escolha de bons profissionais. E aí você consegue compartilhar um pouquinho da sua história, ainda ter a sua pergunta respondida. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau!